Olá, meus amores, sou Roberta Maranhão, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje é sobre o processo de formação de palavras. Nós vamos estudar agora as diferenças entre siglas e abreviaturas. Sabemos que as siglas, tá? Elas são o conjunto das letras iniciais de cada vocábulo, no caso de cada palavra, seja de um nome de uma instituição ou de nome de um documento e assim sucessivamente. As abreviaturas são as formas abreviadas que muitas vezes nós utilizamos nas palavras, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente coloca, às vezes, na escrita, em uma carta, até mesmo em um bilhete. Muitas vezes utilizamos a abreviação, tá? Então, existem diferenças. As siglas, elas sempre vão ser com letras maiúsculas, quando elas são até 3 letras. Então, nós temos aqui CPF, RG e SUS. As três letras são em letras maiúsculas, porque só são apenas 3. CPF significa cadastro de pessoa física. RG, registro geral, que no caso é a carteira de identidade, tá? E o SUS é Sistema Único de Saúde. Os 3 aqui, além de outros também, como DVD, TV, né, e tudo mais, eles são, no caso, siglas, iniciando cada letrinha dessa aqui, ela significa uma palavra. Mas para não falar a palavra inteira, né? O cadastro de pessoa física. Não, a gente já fala CPF, já sabe do que significa, tá? Outra coisa importante sobre as siglas é que elas não precisam de ponto, tá? Então não vai precisar botar um ponto depois de CPF, né? Então as siglas elas não precisam de ponto, diferente das abreviaturas. As abreviaturas vão precisar de ponto, as siglas não. E outra coisa importante nas siglas é que quando ela vier com a palavra que designa ela ao lado, ela vai ficar entre parênteses. Como assim? Se tivesse a pessoa foi fazer o CPF, né? Foi tirar o CPF. Então, e tivesse assim, a pessoa foi tirar o cadastro de pessoa física, foi fazer o cadastro de pessoa física. Então, eu colocaria CPF entre parênteses, né? Eu usaria os parênteses aqui, né? Tanto em um quanto outro. Eu só usaria esse, só uso, no caso, os parênteses, se vier, no caso, o significado da sigla ao lado, tá? A sigla, quando ela passa de 3 letras, só a primeira fica maiúscula, como nós temos aqui, DETRAN. Aí nós temos aqui, ó, DETRAN significa Departamento de Trânsito, tá? E também na sigla ele vai perder o acento, percebe? Já na abreviatura, não. Na abreviatura, a vogal vai permanecer com o acento, tá? Então, mais uma vez, siglas são essas, a união, no caso, das letras iniciais das palavras que compõem. Então, aqui, CPF, RG, SUS e o DETRAN como exemplo. No módulo de vocês tem mais exemplos de siglas, tá? As abreviaturas. As abreviaturas, nós vamos utilizar sempre o pontinho, tá? Para indicar que abreviou a palavra. E elas podem aparecer completas ou contraídas, que é quando a gente vai tirar alguma letra do formato dela, mas ela continua exercendo o papel de abreviação, tá? Aqui a palavrinha seria construir, né? Poderia também ser construção, aqui com o ponto. Então, eu vou abreviar colocando o ponto. Aqui a abreviação de século. Muito bem, essa nós utilizamos com maior frequência, não é? Então, eu permaneço, tá vendo? Ó, com acento. Permanece o acento porque é abreviação. Se a vogal faz parte da abreviação, né? Então, eu coloco, permanece o acento, ela não perde o acento. Aqui, nós vemos muito em empresas, né? Em alguns rótulos também. Isso daqui significa limitada, tá? Limitada, percebe que ela limitou bastante, né? Ficou cortada algumas letrinhas, muitas letrinhas. Mas isso daqui é a abreviação de limitada, não é a sigla, certo? Porque lembrando que a sigla vai ser sempre a inicial de cada uma ou a junção de 2 inícios, tá? Aqui no caso, limitada é uma palavra só e ela está apenas contraída. Houve uma contração aqui e tirou algumas letras. Aqui, esse CIA, né, que a gente conhece também, ele é companhia, tá? A companhia aqui, a gente diminuiu também, é uma abreviação. Então, é só pra gente saber a diferença quando a gente vê essas siglas ou abreviaturas no texto, nós sabemos como usá-la, tá?
As abreviações eu sempre vou utilizar o ponto, as siglas não. E as siglas, quando vier com o significado dela do lado, eu coloco ela entre parênteses. Essa é a aula de hoje sobre o processo de formação de palavras. No módulo e no caderno de atividade, vocês vão ver também atividades referentes a isso e vocês vão poder pesquisar e conhecer um pouquinho mais. Até a próxima aula. Um beijo!